Olá, boa tarde. Agora são 3 horas e 15 minutos. Estamos ao vivo pelo canal Hit Notícias. O Acontece Agora está no ar. Bom, e com a saída do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, da pasta, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, afirmou hoje que a mudança no Ministério não muda a investigação da Operação Lava Jato. A Polícia Federal é subordinada ao Ministério da Justiça, mas é o Ministério Público que conduz as investigações da Lava Jato. Cardoso vai para a Advocacia Geral da União e no lugar dele quem fica é o Wellington César Lima e Silva. Bom, e quem recebeu mais de R$28 mil em 2015 já deve começar a preparar a papelada para o imposto de renda. A Receita Federal vai receber as declarações de imposto de renda até o dia 29 de abril. Os contribuintes que enviarem a declaração no início do prazo, sem erros, também recebem mais cedo as restituições do imposto de renda. Idosos, pessoas com doença grave e deficientes físicos ou mentais têm prioridade. Os valores normalmente começam a ser pagos em junho e seguem até dezembro em 7 lotes. Se o contribuinte entregar depois do prazo ou se não declarar caso seja obrigado, poderá ter de pagar multa. Deve fazer a declaração o contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.123 em 2015. A Receita também disponibiliza uma ferramenta que permite preencher um rascunho da declaração do IR 2016, onde é possível colocar as informações antes do lançamento oficial do programa da declaração. Bom, e se você já pegou os seus rendimentos do ano passado, ou melhor, se você ainda não pegou, é melhor providenciar, tanto no banco quanto com os planos de saúde. Esses documentos são importantes porque eles vão ser necessários na hora de declarar o imposto de renda. E olha só, a defesa do ex-presidente Lula informou ao Ministério Público de São Paulo que ele e a mulher Dona Marisa não vão se apresentar para o depoimento sobre o triplex no Guarujá e o sítio em Atibaia, que aliás está marcado para esta quinta-feira. O Ministério Público Estadual investiga a transferência de prédios inacabados da Bancop para outras empresas, entre elas a OAS, envolvida no esquema de corrupção da Petrobras. A suspeita de que o ex-presidente Lula tenha ocultado ser o dono do triplex no condomínio Solares na praia de Astúrias. E o Ministério Público ainda investiga, só que agora é uma outra investigação, suspeita de enriquecimento indevido do secretário da Casa Civil, Edson Aparecido dos Santos, número 1 do governador Geraldo Alckmin. O inquérito aponta que o secretário comprou apartamento de luxo por um valor inferior ao de mercado de uma construtora que tem contratos com o governo estadual. O caso ficará a cargo do promotor de justiça, Marcelo Camargo Milani, da Promotoria do Patrimônio Público e Social da capital. Bom, agora nós vamos conferir o tempo para amanhã. E agora o tempo para esta quarta-feira no sul do país. Em Curitiba e em Floripa, o sol aparece com a presença de algumas nuvens, mas não demora muito e o tempo volta a ficar aberto. E há previsão de chuva. Bom, em Curitiba a máxima chega aos 24 graus, em Floripa a mínima de 19 e a máxima vai aos 29. Já em Porto Alegre o sol aparece, mas a possibilidade de chuva pela manhã e à noite, com a mínima de 17 graus e a máxima que não vai passar dos 29 graus. E agora, saindo do tempo, nós vamos conferir o trânsito em São Paulo. Nós temos imagens agora de um trecho da Zona Leste. Nós vamos observar o trecho da saída da Conselheiro Carrão. Vocês podem observar esse mapa aqui
E a maior parte dele aqui em vermelho é o trecho da Conselheiro Carrão e também aqui ao lado é um trecho da Avenida Aricanduva, região de São Mateus. Para quem vai na direção da Radial ou em direção à Marginal do Tietê, o caminho está bastante complicado. O motorista deve utilizar as vias perpendiculares para seguir e a própria Avenida Itaquera. Ela tem alguns trechinhos mais lentos, mas mesmo assim acaba funcionando e sendo um bom caminho. Nós passamos já dos 350 quilômetros de lentidão, de acordo com o MapLink. Bom, ainda falando de trânsito, de transporte, olha só, os estudantes que precisam recarregar o bilhete para ter direito ao passe livre no transporte público em São Paulo estão sofrendo há meses. Essas são as imagens que vocês observam aí, as máquinas que deveriam funcionar para este fim no metrô, na Barra Funda, por exemplo, não recarregam, e elas apontam problemas como falha de comunicação ou então terminal bloqueado. Bom, no próprio local, os estudantes procuraram pelos responsáveis do metrô, que informaram que os mesmos deviam pagar a passagem porque não tinham como recarregar o bilhete e ainda deveriam ligar para reclamar no 156. Nós falamos com a assessoria de imprensa da SP Trans, que informou que a SP Trans credencia apenas essas empresas que elas podem trabalhar para a recarga dos bilhetes e que o metrô é quem decide quais são as empresas responsáveis pelo serviço. Portanto, cabe ao metrô cuidar dessas máquinas que ficam nas estações. Só que aí a gente ligou para o metrô, que também informou que duas empresas, a Prodata e a Perto, que fazem a manutenção dessas máquinas, iriam então verificar com as empresas o que é que está acontecendo. Só que enquanto isso, você que é estudante e que tem direito ao passe livre, simplesmente não consegue recarregar o bilhete e ainda tem que pagar a passagem para usar o transporte público. É um jogo onde cada um joga para um lado e ninguém resolve nada. E agora a gente vai dar uma passadinha rápida na TV Câmara para verificar o que está acontecendo agora em Brasília. 15 mil produtores que nós temos lá no Rio Grande do Sul, mais uns 10 em Santa Catarina, que tem mais 100 e poucos mil hectares. Nós temos lá 75% do arroz é Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas voltando ao Rio Grande do Sul, esse pessoal hoje teve uma enchente, basicamente no rio Jacuí e os seus afluentes, na Depressão Central, começa lá por Dona Francisca, vai chegar lá em Traquari, lá em Guaíba, por exemplo, no rio Guaíba. O que nós temos lá? Hoje, esses produtores, mais de 2 mil, foram afetados por essa enchente. São 5 barragens hidroelétricas. Nós tivemos aqui no Ministério da Minas e Energia, o doutor Hildo nos recebeu, com o pessoal da ANEEL, com o pessoal da ANA, com o pessoal da própria ONS, Operador Nacional do Sistema. O doutor Hermes participou lá do Rio de Janeiro, no Teleconferência, onde nós apresentamos... Os deputados, nesse momento, fazem uso do plenário, é o momento, então, que eles podem dizer ali palavras sobre diversos assuntos. Nesse momento, você ouviu aí parte do discurso do deputado Luiz Carlos. E também a gente já adianta que os deputados podem ainda votar 2 medidas provisórias que devem trancar os trabalhos. Uma que concede benefícios fiscais para as distribuidoras de energia elétrica durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 e uma outra medida provisória que é a concessão de porte de arma para auditores e analistas da Receita Federal, mesmo fora de serviço. Um outro assunto importante que a gente tem que falar aqui sobre a Câmara dos Deputados é a reunião no Conselho de Ética. E o ministro do Supremo Tribunal Federal ele negou o pedido feito pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de impedir, então, que o presidente do Conselho de Ética, José Carlos Araújo, possa votar em decisão para dar andamento ao processo de cassação do mandato do presidente da Casa. E, neste momento, eles também estão em uma reunião do Conselho de Ética. Então, vocês ouviram aí um trechinho, já ficaram sabendo do que está acontecendo ao vivo na TV Câmara. Nós vamos continuar acompanhando, principalmente essa questão do Supremo Tribunal Federal com relação à cassação do mandato de Cunha. Um ótimo fim de tarde para você e até amanhã.